Marcos 1, a partir do 29, que diz assim: Depois de sair da sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão e André, acompanhado de Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e a levantou, a febre a deixou e ela começou a servi-los. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Pedimos que, mais uma vez, o Senhor se revele a nós. Se revele a nós, por meio dela. Que ela encontre lugar em corações que estejam abertos, preparados, como terra boa, para colher a tua semente de salvação. Que assim seja, para a glória do teu nome e para a nossa salvação, em nome de Jesus. Amém. Teve uma vez que, a pedido de um irmão da igreja, eu fui visitar um homem na sua casa e o encontrei deitado. Se tratava de um homem que já enfrentava há algum tempo uma depressão. E o motivo da sua depressão era uma perda. Ele havia trabalhado numa empresa importante por muitos anos, até que um dia ele perde o emprego e ele nunca mais conseguiu se recuperar daquela perda que para ele era algo importante, muito importante. Ele havia transferido a sua identidade para aquilo que ele fazia. Era como se ele tivesse perdido a si próprio, perdido a sua importância, perdido a sua razão de ser. Era um homem que ainda estava vivo, mas vivia como se estivesse morto, um morto-vivo. Um vivo praticamente já morto. E o problema é que este não é um caso isolado. Eu mesmo conheço vários casos, ou pelo menos alguns casos. Casos, inclusive, de pessoas de igreja. Pessoas que estão vivas, mas há muito tempo vivem como se já estivessem mortas. Não têm forças, não têm motivação, não têm vontade, não têm alegria. Parece que laços aprenderam e ela não tem disposição para viver a vida que está dada. A vida do hoje. A vida real, não aquela vida que ela julgava merecer ou querer ter. E aí alguém diz assim: pastor, essa morbidez, essa falta de vontade, de forças, para se levantar e encarar a vida e aceitar a vida, e viver essa morbidão espiritual, pessoas que outrora eram ativas, tinham alegria de servir a Jesus, de servir a Deus, de repente elas entram assim num buraco negro, numa escuridão. Pastor, isso daí é pecado? Pode ser. Porque ninguém vive saltando de alegria no espírito longe de Deus. Mas
Podem ter outras razões, que não esta. Podem haver ali razões físicas, razões fisiológicas, falta de vitamina D, falta de sono. A pessoa deita, mas dorme mal. Isso, com o tempo, traz as suas consequências. Pode ser alimentação inadequada. Pode não ser espiritual, pode ser tireoide. Por isso tem que ir ver. Tem que ir tratar. É por isso que Deus nos deu médicos. Ou você acha que a ciência veio da onde? A ciência nada mais é do que a descoberta dos segredos que Deus colocou na sua criação. Podem haver ali causas emocionais, uma somatória de decepções, uma somatória de aborrecimentos, inclusive aborrecimentos com a própria igreja. Eu já disse algumas vezes que a igreja é a reunião dos diferentes. Em volta, ao redor daquele que é maior e, portanto, os une, que é Cristo. Essa é a glória da igreja e, ao mesmo tempo, o seu maior desafio. Porque conviver com o diferente, ou mesmo com os diferentes, não é tarefa fácil. No final do processo, está todo mundo melhor. Está todo mundo mais parecido com Jesus. Mas é um processo, às vezes, doloroso. Para muita gente. Para muita gente. Mas podem haver, de fato, questões espirituais, como parece ter sido o caso aqui dessa senhora, sogra de Simão Pedro, que está acamada com uma febre, e os antigos entendiam que a febre poderia ter uma origem espiritual. E talvez Jesus tenha entendido também assim, porque o registro dessa história lá em Lucas afirma que Jesus repreendeu a febre. A verdade é que a gente não sabe. O que a gente sabe é que essa senhora está jazendo. Ela está viva, mas vivendo como já se estivesse morta, porque ela se encontra deitada, ela não tem forças para se levantar, ela não tem forças para dar conta das suas tarefas, da sua vida, ela não tem forças para viver, ela está deitada, ela está jazendo. E a pergunta que fica é como a gente lida, como a gente trata, como que a gente ajuda pessoas assim. Ainda que estas pessoas sejam outras ou a gente mesmo. Eu e você. Já se sentiu alguma vez sem forças? Já se sentiu alguma vez sem ânimo? Já se sentiu alguma vez sem vontade de se levantar e encarar a tua vida como ela é? Como a gente trata de pessoas assim? Então, a primeira coisa é se lembrar que Jesus se interessa pela nossa vida. Jesus se interessa pela tua vida.
Porque você pensa o quê? Que quando a gente diz amém aqui no culto, você vai para casa, para a tua vida, como ela é, e Jesus fica aqui na igreja te esperando até o próximo domingo? Jesus vai com você. Jesus vai lá na tua casa. E aí ele chega lá na sua casa, ele começa a fazer as coisas lá, ele senta no sofá, ele te pergunta o que tem para jantar, ele fala com as crianças, ele conversa com o teu marido, ele visita a tua sogra, porque se ele visitou a sogra do Simão Pedro, por que não pode visitar a tua? Diz aí, olha, o versículo de número 29, depois de sair da sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão e André, acompanhado de Tiago e João. Jesus não é o Jesus só da sinagoga. Não é o Jesus só da catedral. Não é o Jesus só dos templos, das capelas. É o Jesus que está na nossa casa. É o Jesus que está no nosso dia a dia. É o Jesus que está nas nossas lutas. É o Jesus que está nas nossas dificuldades, nos nossos embates. É o Jesus que está na nossa vida. E por que a gente precisa de tempos em tempos lembrar disso? Porque às vezes a gente esquece. Ou mesmo não sabe. Sabe assim de saber na cabeça, mas não de vivenciar, como uma menina que uma vez se deu conta disso. E disse assim para si mesma, mas não quer dizer que Jesus está aqui. Ele está aqui agora comigo, nessa escola. E a resposta seria sim, Ele está aí. Porque foi Ele que disse, eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Não é só o domingo, é a segunda, é a terça, é a quarta, é a quinta, é a sexta, o sábado. É o dia da alegria, é o dia da festa, mas também é o dia da tristeza. É o dia de luta, é o dia da angústia. Estarei com Ele no dia da angústia. O livrarei e o glorificarei, porque temeu o meu nome. Segundo, a gente precisa se lembrar que Jesus atenta para as pessoas que a gente menciona nas nossas orações. Jesus atenta. Jesus não despreza. As pessoas que você menciona na sua oração, Jesus chama a atenção de Jesus. A gente costuma dizer que precisamos falar de Jesus às pessoas. Mas nós também precisamos falar das pessoas a Jesus. Como foi aqui. Versículo de número 30. A sogra de Simão estava de cama, com febre. E logo lhe falaram a respeito dela. E qual que foi a reação de Jesus? Olha, eu não estou aqui para ficar resolvendo problemas domésticos. Eu sou o Messias, eu vim para uma missão maior. Foi essa a reação de Jesus? Quando lhe falaram a respeito dela, vem a reação de Jesus no versículo de número 31. Então, ou seja, porque lhe falaram a respeito dela, Jesus aproximou-se. Em outras traduções, diz, Jesus foi aonde ela estava. Então, Jesus visita as pessoas que mencionamos a Ele. E por isso faz parte da nossa vida com Ele
trazer pessoas a Ele em nossas orações. Fazer menções delas. Por isso eu te pergunto, quais são as pessoas que você tem mencionado nas tuas orações? Quais são as que você não tem mencionado? Quais são as que você precisa começar a mencionar, trazê-las a Jesus? Porque Ele vai atentar para elas. Ele vai se aproximar delas. Ele vai agir na vida delas. Quais são essas pessoas? Talvez que você, inclusive, parou de mencionar. Então, algumas dicas. Primeiro, expanda as tuas orações. Porque antes você não conhecia Jesus, você não orava. Aí você conhece a Jesus, começa a orar. Começa a orar por você. Aí daqui a pouco está orando também pela família. Aí Jesus toca no seu coração, você começa a incluir parentes. Daqui a pouco você está orando por conhecidos, por amigos, por irmãos da igreja. Vai expandindo. É claro que não precisa ser tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, tem um pastor que diz que ora por mim no sábado. E é bom saber que no sábado Ele está orando por mim. É uma honra. É um privilégio uma pessoa te assumir em oração. Mas você também pode assumir pessoas em oração. Você pode não apenas expandir a sua oração, mas você pode ter uma lista. Tem gente que tem o hábito de ter um caderninho de oração. Você pode ter uma lista no papel ou no coração de pessoas, de nomes, de situações. E é interessante porque você vai orando pelos motivos, pelas pessoas, pelas circunstâncias. E daqui a pouco chega o dia lá de você, ticar. Esse motivo aqui, não precisamos mais, pelo menos por esse motivo, não precisamos mais orar. Agora precisamos agradecer, porque Deus respondeu. E aí você vai incluindo outros. Eu e a minha esposa, a gente teve essa experiência nesses últimos tempos de orarmos por alguns motivos específicos, por pessoas, inclusive pessoas aqui na igreja vivendo por situações, e que experiência maravilhosa é você ver o quanto Deus responde às orações. E aí chega uma hora que a gente fala, poxa, não precisamos mais orar, graças a Deus, o Senhor já interviu, já respondeu. Agora podemos incluir outros motivos. O que vamos orar agora? Deus é Deus que responde orações. Então ore. Inclua pessoas. Abençoe pessoas com a tua oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes de Cristo. Que o sacerdócio é universal. Você pode entrar à presença de Jesus por meio do sangue dele, a presença de Deus, e levar consigo pessoas. Segundo, como a gente trata pessoas assim, a gente precisa se lembrar que Jesus tem o toque da vida. Jesus tocou no leproso, e não foi Jesus que ficou leproso, foi o leproso que ficou limpo, curado. Jesus tocou a filha de Jairo, tomou-a pela mão e ela se levantou, foi resgatada da morte, do mundo dos mortos, foi trazida de volta ao mundo dos vivos. Jesus toca nessa mulher, a toma pela mão e ela se levanta porque a febre a deixa. Jesus a toca, a levanta pela mão e a febre a deixa. Versículo de número 31. Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e a levantou e a febre a deixou. Porque tinha que deixar mesmo, porque ela não era da febre. Era uma posse indevida.
Inclusive, uma possível tradução aqui desse Jesus a tomou pela mão é que Jesus tomou posse. É como se Jesus tivesse chegado e dissesse assim: deixa, porque ela não é tua, ela é minha. E quando Jesus faz isso, seja o que for, de que mundo for, de que espécie for, tem que deixar. Tem que largar. E talvez essa seja uma forma pela qual devamos orar. Talvez devamos orar por algumas pessoas dessa forma. Devamos dizer: Jesus, toma esta pessoa como tua. Toma esta pessoa como tua. Talvez, em alguns momentos, devamos orar assim por nós mesmos: Senhor, toma a minha vida, porque ela é tua. Me reivindique. Por quê? Porque Jesus já nos comprou por bom preço. Não nos comprou com prata, com ouro, nem com qualquer outra coisa perecível, mas Ele nos comprou com o seu sangue. Como disse Pedro, não foi com prata, não foi com ouro, que fostes resgatados, mas pelo precioso sangue, sangue de Cordeiro, sangue de Cristo. Então ore, Senhor, reivindique esta vida como tua, reivindique a minha vida, porque ela é tua. E quarto, a gente precisa se lembrar que Jesus não apenas devolve a vida, mas Jesus nos devolve para a vida. Para a verdadeira vida. Porque é interessante, o texto termina dizendo: a febre a deixou. E o que aconteceu? E ela começou a servi-los. Ela foi servida por Jesus e agora passa a servir Jesus. Interessante, não é? Porque no mundo serve quem foi escravizado, no Evangelho serve quem foi libertado. Jesus nos liberta para a gente servir. E servir como? Servir quem está perto. Porque às vezes é mais fácil amar e servir quem está longe, porque está fora do alcance da vida, da vista, e aí se romantiza, do que servir quem a gente vê todo dia. Porque a gente sabe quem é dos defeitos. Mas ela passou a servir quem estava lá, na frente dela. No caso, Jesus e os seus discípulos. Que inclui, inclusive, o seu genro. Servir com aquilo que a gente tem. Com aquilo que a gente pode. Por que muitas vezes a gente não serve? Porque a gente quer servir em coisas grandes. E aí acaba nem servindo nas coisas grandes que não pode, nem nas pequenas que pode. Quando, na verdade, a gente deveria fazer as coisas pequenas de forma grande. E seria uma oferta totalmente aceitável a Deus, a Jesus. Porque com o que você acha que ela estava servindo aqui? Provavelmente ela fez o quê? Pôs uma mesa. Fez um serviço de garçom.
E eu tenho certeza que Jesus gostou. Pôs à mesa, serviu uma comida, e foi uma oferta aceitável a Deus, de tal forma que ficou registrada na Bíblia. Na Bíblia. Para todas as outras gerações de cristãos, de seguidores de Jesus. Olha como vocês podem servir. Lembra de Dorcas? Dorcas que quando morre, as viúvas diz que quando Pedro chega, elas cercam Pedro, chorando e mostrando os vestidos e as roupas que Dorcas fazia. Coisa simples. E que ficou na memória daquelas viúvas, e não só das viúvas, mas de Deus, para sempre. Porque a Bíblia diz que as obras dos santos os acompanham. E servir como? Servir a tempo. Você que fica dizendo assim, pastor, eu já estou velho, eu já tenho uma certa idade, já não tenho muitas perspectivas. Eu tenho para mim que essa senhora não era nenhuma menininha. E a Bíblia vai dizer que os justos, mesmo quando envelhecerem na casa do Senhor, serão viçosos, verdejantes e frutíferos. Porque, na verdade, irmãos, nós estávamos mortos. Mas Jesus nos resgatou, nos tocou. Ele nos deu vida e nos devolveu para a vida, a fim de que a gente dê vida com a nossa vida para outras vidas. Essa é a vida. Lembro uma vez que eu li uma reportagem no jornal a respeito de algumas árvores que, devido à mudança do tempo, estavam morrendo mais cedo. Mas, em contrapartida, estavam dando o seu fruto também mais cedo, porque até a criação inanimada sabe por que recebeu vida de Deus. Recebeu vida de Deus para dar vida a outras vidas com a sua vida, seu fruto de vida. Não quer passar essa vida sem deixar aqui o seu fruto de vida, que será vida para outras vidas. Essa é a vida, como foi a vida de Jesus. É por isso que ele vai dizer assim, nisto meu Pai é glorificado. Nisto. Pastor, como que eu glorifico a Deus? Vai lá em João capítulo 15 e lê lá, nisto meu Pai é glorificado, em que vocês deem muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Discípulo de Jesus é quem vive como Jesus viveu. E Jesus viveu para quê? Para servir. Não vim para ser servido. Eu vim para servir. E importa ao discípulo ser como o seu Senhor. Para que vocês participem também da minha alegria. Porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A vida completa, ninguém vai ser totalmente completo vivendo só para receber. A vida tem essa dinâmica. A gente dá e recebe. A gente recebe, mas também dá. É aí que está a vida. E é para isso que Deus te chama. Foi para isso que Deus te deu vida. Para que por meio da sua vida seja dada vida a muitas outras vidas. Porque você é discípulo de Jesus. Sabe o que eu mais temo com toda essa coisa de pandemia? É como as pessoas vão ficar depois dela. Como as pessoas vão ficar depois dela. Algumas talvez, como essa senhora estava,
morta-viva. Vivendo, mas como se já estivesse morta. Por uma série de questões, uma série de fatores. Eu mesmo comecei essa semana que se passou, mais ou menos começa a senhora aqui. Mas eu fiquei impressionado quantas pessoas Deus usou. Por meio de uma palavra, por meio de uma mensagem, por meio de uma ação que para mim foi como um toque de vida. E eu sei que o mesmo é com você. Então, aquele dia que você se levantar e você estiver se sentindo morto-vivo, uma morta-viva, então clame a Jesus. Peça para que Ele te reivindique, para que Ele te toque com o toque da vida e depois fique atento. Porque assim como Deus usou as mãos humanas de Jesus para tocar e devolver a vida a muita gente, Deus continua usando mãos humanas como instrumentos para te tocar com o toque da vida. Preste atenção. Por isso eu pergunto, quem Jesus precisa tocar hoje com o toque da vida? Quem precisa? O que precisa? Será que é um casamento? Será que é um relacionamento? Será que é um filho? Será que é uma filha? É um marido? É uma esposa? É você mesmo? Seja o que for, nós vamos orar. Nós vamos clamar, nós vamos pedir para que Jesus se aproxime. Para que Jesus reivindique. Para que Jesus toque, porque Jesus não apenas tem a vida, Ele é a vida. E Ele se manifestou para nos dar a vida. Vida que é eterna. Vida que é verdadeira. Vida que é vida. Vida que é vida de Deus. Que assim seja. Que Deus, o autor da vida, nos toque. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.